Salve, salve! Tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Sampaio e eu vou demonstrar a distribuição de processos criminais no PJE do primeiro grau do TJPI. Para iniciar a distribuição de um processo, nós vamos utilizar o menu do PJE, depois processo, e aí nós temos essas duas opções, novo processo e novo processo incidental. O novo processo é sempre quando a gente for fazer uma nova distribuição e que vai se dar por sorteio, né? O novo processo incidental é no caso de distribuições por dependência a um outro processo que já existe, seja no PJE ou em outro sistema de processo. Então vou utilizar aqui o novo processo. Quando a gente entra na tela de distribuição, a primeira pergunta que o sistema vai nos fazer é qual é a seção e subseção. No caso aqui do TJPI, seção e subseção a gente vai entender como comarca, né? Então a gente vai utilizar aqui a comarca que vai receber aquele processo, né? Então, como nós estamos aqui no treinamento, eu vou colocar aqui comarca de treinamento. A segunda etapa é escolher a classe judicial daquele processo que está sendo distribuído. E aí aqui eu estou falando um processo, mas pode ser um pré-processo, por exemplo, né? Então eu vou escolher aqui, dentre as classes que estão disponíveis, auto de prisão em flagrante. E aí depois que a gente escolher a classe, a gente vai clicar em incluir. Bom, depois que a gente escolheu a classe do processo, agora nós vamos escolher os assuntos do processo, né? Cada processo tem apenas uma única classe, mas pode ter mais de um assunto, né? Então você pode tanto escolher aqui os assuntos digitando o assunto aqui, por exemplo. Posso digitar aqui homicídio e o sistema vai me voltar todos os assuntos relativos a homicídio que estão cadastrados, né? E aí eu posso escolher aqui o assunto, ou eu também posso clicar aqui em limpar e aí navegar aqui pela árvore e escolher o assunto que o processo trata, né? Então, no caso, por exemplo, eu vou escolher aqui, vamos ver, vamos escolher aqui um assunto para a gente colocar no nosso processo. Pronto, favorecimento real. Vou colocar esse assunto e aí agora vocês vejam que eu tenho dois assuntos, né? Eu tenho aqui o assunto de homicídio e tenho o assunto aqui de favorecimento real. Caso eu tivesse escolhido um dos dois assuntos de forma errada, né, equivocada, eu poderia remover o assunto e ficar só com um assunto correto. Para fazer isso a gente vai usar essa setinha, né? Percebo que ao tentar remover esse primeiro assunto, o sistema me diz que é impossível remover o assunto principal, né? Então, nesse caso, eu teria que escolher o assunto correto para ser o principal e aí só então poder remover. Pronto, então, concluído aqui o cadastro dos assuntos, a gente vai para o cadastro do local do fato. E aqui, a primeira coisa que a gente vai preencher é a data daquele fato. Então, vou colocar aqui que foi no dia 1º de dezembro. E aí eu posso aqui preencher o endereço. Eu tenho escolha de tanto preencher o endereço aqui iniciando pelo CEP, ou caso eu não tenha o CEP, né, não tenha CEP naquela localidade, a gente pode preencher aqui sem a necessidade do CEP. Então vou colocar aqui a rua, vou colocar aqui o estado, o município, e aí eu posso preencher o bairro, o número, se houver complemento, e se você tiver informação de latitude e de longitude, você pode inserir aqui também. E o sistema também me permite aqui fazer uma descrição um pouco mais subjetiva daquele local, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, que foi no bar do Osmar. Então quando concluirmos aqui o cadastro do local do fato, a gente vai clicar em salvar para o sistema salvar essas informações. Bom, agora a gente vai aqui para o cadastro do procedimento de origem. E aí aqui no procedimento de origem a gente vai dizer de que estado é o procedimento, qual é o tipo, né? De onde veio a origem, se é da Polícia Civil, se é da Polícia Militar, se é da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Federal. Então eu vou colocar aqui Polícia Civil. E aqui no órgão do procedimento, a gente vai ter todas as delegacias aqui do estado do Piauí, e eu vou selecionar aqui a Central de Flagrantes. Bom, depois a gente vai dizer aqui qual é o tipo do procedimento. Vejam que eu escolhi a classe de auto de prisão em flagrante, mas não me impede de, por exemplo, dizer aqui que eu já estou entregando também um inquérito policial. Então, é neste momento que a gente vai cadastrar todos os procedimentos de origem que estão indo junto com aquele pré-processo ou processo criminal que a gente está distribuindo. Então, vou colocar aqui auto de prisão em flagrante, e aí a gente tem que dizer aqui qual é a data da instauração, qual é a data da lavratura, o número do procedimento, então eu vou colocar aqui o número, e o ano. Caso
vocês também tenham o protocolo utilizado pela própria polícia, se for um protocolo numérico ou um alfanumérico, né? Você pode colocar aqui o número do protocolo e clicar em incluir. Então a gente incluiu aqui o primeiro procedimento de origem, mas o sistema me permite cadastrar mais de um documento de origem, né? Então eu vou colocar aqui novamente Polícia Civil, entrada de flagrantes, e agora eu vou simular como se eu já estivesse entregando o auto de prisão em flagrante junto com o inquérito concluído, né? E aí a gente vai poder colocar aqui data da lavratura, número de origem. Estou mostrando esse exemplo só para que vocês percebam que o sistema traz essa liberdade, né? Não que seja uma situação corriqueira entregar o auto de prisão em flagrante e o inquérito na mesma oportunidade. Bom, então, concluído aqui o cadastro do procedimento de origem, a gente vai para o cadastro das partes, né? E aqui nas partes, a primeira coisa que a gente vai fazer é o cadastro do polo ativo. Nós vamos clicar aqui em parte, depois tipo de parte, autoridade. E aqui o sistema nos permite ter 3 tipos de partes diferentes, né? A parte física, a parte jurídica e o ente ou autoridade. Então a autoridade policial, ela vai cadastrar sempre os seus processos com ente ou autoridade. E aqui vocês vão colocar o nome da delegacia que está fazendo aquele cadastro, e o sistema também já vai ter previamente todos os cadastros das delegacias do estado, certo? Então vou escolher aqui o 14º DP de autos. E aí quando a gente clicar aqui, pessoal, percebam que o ente ou autoridade é o 14º DP, o órgão vinculado, né, é a Secretaria de Segurança Pública, e a Procuradoria é a Delegacia de Treinamento. Essa Procuradoria, pessoal, é o que vai garantir que depois vocês tenham acesso àquele processo que foi distribuído e que também seja possível receber e devolver atos de comunicação em formato eletrônico, certo? Então eu vou clicar aqui, vincular parte ao processo. Pode acontecer, pessoal, daquele cadastro não ter nenhum endereço cadastrado. Se isso acontecer, vocês vão vir aqui em endereço e aí vão cadastrar o endereço da delegacia, né? Mas lá no servidor de produção, tudo isso já está bem cadastrado, né? Eu estou mostrando aqui para vocês só porque pode acontecer. Então, cadastrei aqui a delegacia no polo ativo e aí percebam, pessoal, que apareceu aqui embaixo a delegacia de treinamento, o que demonstra que essa parte ela está representada por procuradoria, né, o que vai nos permitir receber e devolver intimações, né? E aqui do lado também a gente vai ver um símbolo com 3 bonequinhos, né? Esses 3 bonequinhos, em todos os lugares que vocês virem esses bonequinhos no sistema, indica que aquela parte é representada por uma procuradoria, né? Que ela tem representação centralizada, certo? Então, concluído aqui o cadastro do polo ativo, bom, para cadastrar agora o polo passivo, a gente vai clicar aqui em parte e aí nós vamos escolher o tipo de participação aqui da parte, né? No caso, a gente vai escolher aqui flagranteado, porque eu escolhi a classe judicial auto de prisão em flagrante, né? Mas para cada tipo de classe judicial, a gente vai ter aqui um tipo de participação diferente, né? Então aqui a gente vai poder fazer o cadastro da pessoa física ou da pessoa jurídica. No caso aqui nós vamos escolher pessoa física, né? E aqui a primeira pergunta que o sistema nos faz é se a gente tem o CPF. Se a gente tiver o CPF do polo passivo, a gente vai inserir o CPF, porque por meio do CPF a gente vai ter várias informações da parte que serão resgatadas diretamente lá da Receita Federal. Mas caso não seja possível distribuir com o CPF, a gente vai informar aqui que não possui este documento, e aí o sistema vai nos perguntar se a gente tem um outro documento que não seja o CPF. Se a gente tiver o RG ou um outro documento da parte, a gente pode utilizar. Se não tiver, a gente vai dizer que não tem. E aí sim o sistema vai nos permitir fazer o cadastro aí que livre, né? Então eu vou colocar aqui que é o Zezinho da Silva. E aí logo depois a gente vai cadastrar aqui todas as informações pessoais que a gente tiver sobre o Zezinho da Silva, né? O nome da genitora, o nome do genitor, data de nascimento. Então todas essas informações que estão aqui na tela, caso vocês tenham, vocês têm que informar aqui no sistema, né? E além das informações pessoais, a gente vai precisar pelo menos informar um endereço. A gente vai clicar aqui na aba de endereço e a gente pode começar esse endereço aqui pelo CEP e fazer o cadastro do endereço. Porém, existem situações em que a gente também não vai ter um endereço, né? E se a gente não tiver o endereço, aí sim a gente vai utilizar aqui essa opção aqui de endereço desconhecido. E aí a gente vai botar assim e o sistema vai nos permitir cadastrar a parte sem endereço, né? A última etapa aqui, pessoal, é dizer se aquela parte ela é representada pela Defensoria Pública ou não, né? Vocês não podem presumir
que aquela pessoa será assistida pela Defensoria Pública. Então a gente só vai poder aqui cadastrar que a Defensoria Pública representa aquela parte se a gente tiver um documento dentro dos documentos que serão inseridos no processo que nos deem essa garantia de que a Defensoria Pública vai assistir aquela pessoa. Então, se a gente tiver algum documento lá dentro dos documentos do auto de prisão flagrante ou do inquérito, aí a gente pode fazer isso. Então, eu vou vincular aqui a Defensoria Pública e aí a gente vai ter aqui uma parte vinculada no polo passivo. Então, eu vou fazer agora mais um cadastro para que a gente tenha duas pessoas no polo passivo, para que a gente possa tratá-las de forma diferente, né? Então, aqui eu vou botar novamente flagranteado e agora eu vou fazer um cadastro aqui com o CPF. Então, a gente tem aqui o usuário varia única, que seria uma pessoa, né? Vamos aqui dar uma conferida no endereço. Ele não tem endereço, então a gente pode, por exemplo, cadastrar aqui o endereço. A gente digita o endereço, o sistema já busca essas informações. E aí você pode colocar aqui o número e clicar em incluir. E aí, para essa parte, eu não vou habilitar a Defensoria Pública. Pronto, então tá aqui uma parte representada pela Defensoria Pública e a outra parte sem representante, né? Se a gente tiver também lá nos nossos documentos a procuração que nos indica que aquela parte vai ser representada por advogado, aí a gente clicaria aqui em mais procurador, tipo advogado, e aqui a gente pode colocar o advogado tanto pelo seu CPF ou pelo número da OAB. Se você tiver o CPF, você pode colocar aqui o CPF do advogado, e aí ele vai aparecer aqui o nome do advogado, você vai clicar em confirmar, e depois você vai dizer aqui para qual das partes aquele advogado vai exercer a sua representação, né? Então, no caso, aqui eu vou colocar no usuário vara única e vou vincular a parte ao processo. Pode aparecer essa mensagem de que não há um endereço, né? Se isso acontecer, você vai clicar aqui em endereços e aí você tanto pode cadastrar aqui um novo endereço para a parte, vou cadastrar aqui o endereço. Pronto, tá inserido. Isso aqui é porque este advogado aqui do nosso teste não tem endereço, né? Mas os advogados que atuam lá nos processos que de fato estão tramitando no PJE têm um cadastro completo, né? Então, vou vincular a parte ao processo e agora eu tenho uma parte que é representada pela Defensoria Pública e outra parte que é representada por advogado. E para que fique bem claro, né, a gente só vai poder cadastrar uma parte sendo representada pela Defensoria ou por advogado se tivermos documentos dentro daqueles documentos que serão inseridos nos processos que nos façam entender isto, né? Então eu não posso presumir que a parte vai ser representada pela Defensoria Pública ou mesmo por um advogado. Então, concluído aqui o cadastro das partes, a gente vai para uma características do processo e a gente vai informar se o processo é de justiça gratuita ou não, vai informar também se há pedido de liminar ou de antecipação de tutela e sempre que no processo que vocês estão distribuindo tiver alguma medida que precise ser apreciada de forma urgente pelo magistrado, vocês vão ter que dizer que há pedido de antecipação de tutela e aí o processo vai ser direcionado diretamente para o gabinete do magistrado sem passar pela secretaria da unidade, né? Depois a gente vai informar aqui o valor da causa, se houver, e aí vamos clicar em salvar. Feito isso, agora a gente vai dizer se o processo é sigiloso ou não, se ele é de segredo de justiça, né? Se for, nós vamos clicar aqui em sim, e aí o sistema nos dá duas opções, né? Que seria por a exigência do interesse público ou, no caso aqui, dos processos de família. Então a gente vai colocar aqui exigência de interesse público, do interesse público, e vamos botar aqui gravar sigilo. E por último, a gente vai informar se no processo há alguma prioridade, né? Então a gente pode colocar aqui que há réu preso, ou que há deficiente físico, ou idoso, ou a gente também pode fazer como eu fiz aqui e colocar todas essas prioridades, já que o sistema permite que um processo tenha mais de uma prioridade. Então, concluído aqui o cadastro das características do processo, em incluir petições e documentos, a gente vai inserir os documentos do próprio processo, né? Então, a gente selecionaria aqui o primeiro documento como petição inicial, e aí o sistema nos permite fazer essa petição diretamente aqui dentro do editor, ou informar que as peças serão apresentadas em anexo, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, segue em anexo o auto de prisão em flagrante, e depois que clicar em salvar, o sistema vai me permitir fazer a juntada daqueles documentos, né? E aqui eu mostro para vocês todos os tipos de documentos, né, que são disponíveis para juntada aqui no PJE. Então a gente pode juntar, além do PDF, né, áudio, vídeo ou imagens, né?
Então vocês podem juntar todos esses tipos aqui. A gente clicaria aqui em adicionar e aí selecionaríamos ali o nosso documento em PDF, né, que contém as informações. A próxima etapa seria aqui dizer o tipo do documento. E aí você vai poder escolher os tipos que estiverem disponíveis. Você pode também aqui descrever, né, dizer, olha, esse aqui é o auto de prisão em flagrante, aquele outro documento é o inquérito, ou aquele ali é a assentada que foi feita, ou os documentos pessoais do polo passivo. E aí você pode sair aqui descrevendo, né? Então, feito isto, depois que a gente tiver aqui o símbolozinho verde, significa que todos os documentos já foram classificados e, portanto, a gente pode assinar documentos. É neste momento que o sistema PJE vai pedir a senha do certificado e aí você inseriria a senha do seu certificado, né? E a última etapa é protocolar inicial. Na verdade, aqui no protocolar inicial a gente tem um grande resumo de tudo que foi feito e até o momento, pessoal, a gente pode fazer tudo aqui. A gente pode excluir documentos e incluir outras partes no polo passivo antes da gente clicar no botão protocolar, né? Então, antes de protocolar, a gente pode fazer essas revisões. E aqui em cima, pessoal, pode acontecer do sistema indicar que há mais de uma competência qualificada para receber aquele processo. Se isso acontecer, você vai selecionar aqui entre as competências que forem apresentadas pelo sistema, aquela que melhor representa o conteúdo do seu processo, né? Então, feito isto, é a hora de clicar em protocolar. Quando a gente clicar em protocolar, o sistema vai distribuir o processo e aí vai nos dizer aqui qual é o número, qual o número do processo, né? A comarca, a classe e qual foi o órgão julgador que recebeu o processo. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.